Olá! No último encontro, nós chegamos até o parágrafo 2122, com esse assunto aqui da irreligião, tendo tratado também de superstições, idolatrias em geral, adivinhações, magia, né? Todos esses assuntos que estão presentes em nosso meio, inclusive ainda hoje. Agora nós vamos terminar aqui o item 3 com esses assuntos sobre os ateus, sobre os agnósticos, e o item 4, principalmente para mostrar a questão das imagens, porque há muita controvérsia aí de pessoas contra os católicos, achando que nós adoramos imagens, que nós estamos contra o mandamento de Deus de não esculpir imagens, não prestar culto a imagens, e isso vai ficar bem esclarecido nesse nosso encontro de hoje, a partir do parágrafo 2123, com esses primeiros assuntos, os ateus e os agnósticos, e depois já terminando o item 4 sobre as imagens. Vamos lá, começando com o assunto do ateísmo. Leia aí comigo. Muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum a união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Encontramos aqui os primeiros erros das pessoas contra o primeiro mandamento, que é a nossa fé e a existência de um Deus único e Criador, dono de todo o universo, Senhor de todos os senhores. Então, os primeiros erros dessas pessoas que acham que a existência de um Deus assim está limitando as iniciativas humanas. Então, nós vemos aqui que são muitos tipos de pensamentos, muito diversos. Um deles é o materialismo prático, ou seja, as pessoas que colocam a sua felicidade na vida material, nas coisas terrenas, não precisa de Deus, tem que se buscar a felicidade aqui e agora. Uma coisa que as pessoas não podem negar é a questão do tempo, né? Nós todos somos passageiros, ninguém fica aqui, todos nós estamos de passagem. Mas essas pessoas que são os materialistas práticos, eles querem, durante essa existência terrena, conseguir toda a paz e toda a felicidade com bens, com riquezas, com prazeres, aproveitando a vida, né? Como eles acham que deve ser. E existem correntes filosóficas aos montes sobre esse tipo de pensamento. Um deles não é tão antigo assim, o existencialismo, né? Quando as pessoas procuram viver em paz em sociedade para ter essa segurança, essa felicidade, embora passageira, mas não tem vida futura, não tem ressurreição, não tem
para eles, né, não existe essa eternidade. Vive aqui um tempo, outros acham que, inclusive, se vive aqui um tempo e depois vai embora, depois volta. São erros contra o primeiro mandamento e é um pecado contra a virtude da religião, ou seja, contra essa força dessa nossa dependência amorosa de Deus que nós temos e que é uma esperança que nós temos por nossa fé na ressurreição e na vida eterna com Deus. Mas, além dos materialistas práticos, nós temos essas ideias falsas, né, de que o homem, nessas filosofias, são o seu próprio fim. Ele é o único artífice, demiurgo, o seu único Deus, né, na sua própria história. E é uma história tão passageira e tão curta, né? É uma pena. Mas, dessa forma, essa outra forma de ateísmo que está acontecendo agora, apesar que isso também é tão antigo, né? Mas ainda existe hoje, é de que o ser humano ele vai ter uma independência total para a sua vida, ele é dono da sua própria existência, quando ele tiver, né, uma vida econômica e social boa, né, tranquila, e não precisa desse sonho, aqui que está falando essa esperança quimérica de uma vida futura. Eles dizem que não existe, que a existência humana é só aqui na Terra, e todos esses que pensam numa eternidade e numa existência posterior é que estão errados. Então esses aqui são os erros principais desses que se dizem ateus, né? Então tudo isso aqui, toda essa esperança numa vida futura desvia as pessoas de construir uma vida terrestre. É assim o pensamento desses filósofos que pregam o ateísmo. Continuando. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e na difusão do ateísmo, grande parcela da responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Quando se fala aqui de imputabilidade deste pecado, significa que esse ateísmo é um pecado. Mas Deus é quem julga as pessoas, né? Uma por uma, porque Deus conhece o interior do ser humano. Mas, para nós, os ateus, esses que vivem esse ateísmo, talvez possam vir a ter a sua pena diminuída. Isso que seria a imputabilidade. Mas isso depende de Deus. Por que eles poderiam ter essa pena, né, diminuída? De acordo com as intenções dessas pessoas, das circunstâncias. Quando se diz aqui que a grande parcela da responsabilidade desse ateísmo também cabe aos crentes, o catecismo aqui não está com esse termo crentes se referindo aos evangélicos, viu? Todos nós, crentes, nós católicos também. Acontece que tanto católicos como evangélicos, como outras pessoas de outras religiões, às vezes têm uma má formação na sua vida, as preocupações com a sobrevivência, né, a procura de meios para vencer as dificuldades da vida, que é tão difícil para tanta gente, e eles então têm uma deficiência, né, na sua vida religiosa, na formação moral, ética, social. Então, essas pessoas
apesar de não serem assim ateus, não são pessoas que têm esse ateísmo na sua filosofia, no seu sentido de vida, mas vivem como se fosse, porque acredita, mas não vive, né, essa autenticidade da sua fé por essas deficiências. Então, é claro que é a misericórdia, a magnanimidade de Deus é quem vai julgar cada pessoa. É isso que o catecismo quer nos mostrar com esse parágrafo aí a respeito da imputabilidade diminuída, né? E mais esse parágrafo aqui ainda, vamos ver. Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda a dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que essa dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração humano. Concepção falsa da autonomia humana. Uma pessoa se achando, né, suficiente, isso também é uma presunção, não precisa de Deus. Então, ela vai viver um ateísmo por causa dessa falsa concepção de que ela é autônoma, ela não precisa de Deus, ela cuida da sua vida, a vida é dela. Quando nós sabemos que não é assim, pela nossa doutrina, nós sabemos que a vida é de Deus, é um dom de Deus que a gente ganhou e que a gente tem que cuidar realmente dela, mas não de uma forma autônoma. Além disso, essa dignidade que essas pessoas negam se fosse ficar dependentes de Deus, essa dignidade nós temos justamente porque é Deus que nos garante esta dignidade, que nos dá essa dignidade. Além disso, a igreja, ela expõe essa doutrina, ela faz essa evangelização com base nas Sagradas Escrituras e na própria presença do Filho de Deus entre nós. E a doutrina católica vai de encontro às mais íntimas aspirações que o ser humano tem, que é essa vocação que é inata para uma felicidade e uma vida eterna. Porque as pessoas gostam de viver, as pessoas querem viver, as pessoas, normalmente é assim, amam a vida. Que absurdo seria então morrer e não ter mais nada depois da morte, aniquilação. A pessoa está totalmente destruída no túmulo. Que sentido teria, então, tanta luta, tanta briga por sobrevivência? A pessoa que quer viver e não consegue, porque não tem dinheiro do mundo que paga a própria vida aqui na Terra, né? Ninguém fica aqui. Então, a aspiração normal do ser humano é viver. E é isso que Deus quer, dar vida eterna para a pessoa, para todos nós. Então o ateísmo nesse ponto é um absurdo, né? Porque é o próprio Deus quem vem em socorro do ser humano. Depois tem o problema também do agnosticismo, são as pessoas agnósticas, um pouquinho diferente dos ateus. Vamos ler. O agnosticismo se reveste de muitas formas. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente, que não poderia revelar-se, sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Em outros casos, o agnóstico não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando que é impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. O agnosticismo pode, às vezes, conter certa busca de Deus, mas pode igualmente representar indiferentismo, fuga da pergunta última,
sobre a existência e preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale ao ateísmo prático. Então, o agnóstico, ele até acredita assim num Deus, mas ele costuma dizer que não dá para provar sua existência. Ele também não entra em contato com a gente, não. Aqui não tem. Ninguém é capaz de dizer nada a respeito desse Deus, de tão transcendente que ele é. Então o agnóstico, ele acaba caindo nesse indiferentismo. Ele não quer afirmar nada a respeito de Deus, ele não se pronuncia, né? É impossível provar ou afirmar ou negar a existência de Deus. Esse agnóstico, existem pessoas que se consideram muito cultas, estudadas, que são agnósticas, mas na verdade é uma negação de uma filosofia que tem condições pela razão, pela própria razão, inteligência do ser humano, ao descobrir a existência de Deus, sim, mostrar, né, toda essa existência com base na revelação, na natureza e em tantos fatos que nós temos na história. A filosofia é quem prova a existência de Deus, mas os agnósticos, né, eles preferem ficar assim, distante desses assuntos. E o que acontece? Com essa não busca de um estudo mais profundo a respeito disso, ele acaba vivendo um ateísmo na prática. Aí é que vem uma certa confusão dos ateus com os agnósticos, porque uns procuram viver o ateísmo prático e os agnósticos, meio como que indiferentes a essa existência de Deus, ficam também mais preocupados com a sua vida terrena, com a sua existência enquanto estão aqui na face da terra, sem ficar se preocupando muito com religião. E aí se desviam e vão para outras práticas, ficam naquela também da irreligião que nós já vimos no vídeo anterior, né? Visto esses assuntos, né, de passagem, aí não é um estudo assim tão aprofundado, nós estamos apenas mostrando o que o catecismo da igreja nos ensina a respeito, né? Isso para se estudar o ateísmo e o agnosticismo e outras filosofias, se precisa de muitos estudos, muitos livros para se aprofundar. Não é o nosso caso aqui, que é apenas mostrar parágrafo por parágrafo do nosso catecismo, o que a igreja nos aponta a respeito desses assuntos. Agora nós entramos no último item, né, o item 4 desse artigo aqui, que é sobre as imagens, porque a gente lê lá no Deuteronômio, né, desde os primeiros dos livros do Pentateuco, a questão das imagens. Existe uma proibição de Deus de cultuar imagens, mas cuidado, porque isso de milênios atrás, quando as pessoas tinham divindades e faziam esculturas e imagens e as adoravam, por falta de ainda uma revelação a respeito do Deus verdadeiro e único, que veio então se revelar para o povo de Israel como o único Senhor. Então vem uma questão aí milenar a respeito de imagens, mas que depois da vinda de Cristo existe uma nova concepção a respeito desse assunto, que é o que a igreja nos mostra a partir desse parágrafo que nós vamos ler agora juntos. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica:
No dia em que o Senhor vos falou do meio do fogo no Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos bem de corromper-vos, fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo. Deuteronômio 4. Eis aí o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Eclesiástico 43. Ele é o princípio e autor da beleza, quem as criou. Sabedoria 13. Então, há mais de 3.000 anos, quando Deus se revelou a Moisés, aos israelitas, Deus já queria que os seres humanos e aquele seu povo escolhido parasse de cultuar deuses, divindades que os pagãos tinham aos montes. E algumas nações ainda hoje, né, têm muitas divindades, muitos deuses. Então, não é para fazer imagens de Deus. Agora, continuem, que nós vamos chegar lá na questão das nossas imagens dos santos e da Virgem Maria, etc. Vamos lá. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou, permitiu a instituição de imagens que, simbolicamente, conduzissem à salvação operada pelo Verbo encarnado. A serpente de bronze, a arca da aliança, os querubins. Foi-se fundamentando no mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico, em Niceia, no ano 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. De modo que o próprio Deus permitiu a confecção de imagens. Está lá no Antigo Testamento. A serpente de bronze, uma imagem para curar aqueles que eram picados por serpentes venenosas no deserto. Jesus se refere também a essa serpente. A Arca da Aliança era uma imagem, com os querubins, eram imagens de anjos. Então, próprio Deus permitiu e ordenou a confecção de imagens. Depois, a igreja, desde o princípio, começou a ter esculturas, ícones, quadros a respeito de Jesus, de Maria, de santos. Quantos que nós temos ainda hoje, desde os primórdios. Então essas imagens já vêm, como se diz aqui, uma nova era, um novo jeito de administração, economia das imagens, que Cristo, né, não contradiz. Ele é Deus. E aí o concílio foi contra os iconoclastas, porque ícones sempre tivemos, uma palavra grega, desde os gregos. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um ícone. Quem que são os iconoclastas? As pessoas que, contra a Igreja Católica, destroem propositalmente imagens, que são chamadas de ícones. Então se quebra, ainda hoje, muitas vezes nós encontramos pessoas que invadem igrejas católicas e destroem imagens, são iconoclastas. Mas a igreja, desde o concílio, que faz séculos, 1.300 anos, né, que
A igreja justifica, é permitido sim imagens dos santos, porque são simbólicas. Nós não adoramos imagens de jeito nenhum. Então, de anjos, de santos, nós, ao vê-las, ao orarmos, ao rezarmos, nós estamos pedindo a proteção, mas a foto de nossos parentes, irmãos, irmãs, tios, são imagens, nós não estamos adorando essas imagens. As fotografias são imagens. Tudo na tela, na televisão, são imagens. Então as imagens fazem parte da nossa vida, mas nós não adoramos essas imagens. Adoramos somente a Deus, e esse é o culto da latria, chama-se latria, a adoração a Deus. Aos santos nós chamamos de dulia, é uma veneração, é um culto. E a Nossa Senhora, uma hiperdulia, que é acima da dulia, porque ela está mais próxima de Deus. Mas Maria não é deusa, nós não adoramos Nossa Senhora, nem adoramos os santos. E, para terminar, temos aqui este último parágrafo hoje, para ficar bem claro, bem taxativo, né, essa questão de imagens para nós. Vamos ler. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. E aqui temos um texto de Santo Tomás de Aquino, já de 1300 anos atrás. Leia aí. Os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas as considerem em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Santo Tomás de Aquino. Não precisamos ficar aí nos estendendo a essas explicações, porque isso já está tão claro para nós católicos, né? Que são somente as outras pessoas que ficam preocupadas com esse culto que nós prestamos a imagens, mas que não é adoração. É que essas pessoas, para nós, são exemplos de pessoas que viveram a autenticidade da sua fé e hoje já estão na glória celestial, onde nós queremos chegar e inclusive conviver com eles e com elas, com essas pessoas todas que são amigos de Deus. Então as imagens, nós as veneramos, nós as respeitamos, são pessoas que nos lembram a fé que nós temos que viver nos dias de hoje. Então, sem mais comentários, né? Porque isso aqui é um assunto bem claro. E aí nós já vamos continuar depois, entrando no segundo mandamento, que é do capítulo 1, nós terminamos aqui o primeiro e já temos logo em seguida o segundo mandamento, o artigo 2, ok? Continue, se inscreva no nosso canal, continue se formando. Permaneça com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso reparar.